Pessoal, amanhã é dia de finados, uma data em que as pessoas lembram de seus parentes falecidos, e isso nos remete a assuntos como herança, inventários, que costumam não ser tratados pelas famílias, não é mesmo? O resultado pode ser uma perda patrimonial e até mesmo conflitos entre parentes. Como resolver isso? É o que vamos saber agora com o nosso entrevistado, o advogado Fabrício Fernandes Santana, cofundador da startup Guardadoria. Fabrício, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito boa noite, Raíssa, e muito obrigado pelo convite para conversar aqui com a sua audiência sobre um assunto de extrema importância, ainda mais na data de hoje, véspera da data de finados, como você muito bem lembrou. Eu que agradeço a participação de vocês. É um tema muito delicado, né, Fabrício? O que acontece? As pessoas não se preparam para uma sucessão familiar, não se preparam, né, para depois da partida dos familiares. O que acontece? Hoje o maior problema, o maior desafio relacionado ao final da vida é a falta de informação. É a falta de informação sobre o que fazer, como fazer uma cerimônia de despedida, por exemplo. A pessoa que partiu deseja ser cremada, deseja ser velada, deseja uma cerimônia religiosa, com informações do tipo como dividir o patrimônio, né? Como fazer a partilha dos meus bens entre meus herdeiros, eu tenho uma vontade especial, eu não tenho. Enfim, são uma série de decisões que você pode tomar em vida, mas as pessoas, por uma questão cultural, de tabu, evitam tomar, evitam conversar. E a consequência dessa falta de diálogo são problemas familiares, problemas, conflitos entre os herdeiros, muitas vezes com consequências gravíssimas para as famílias que deixam aí de se falar, de ter uma relação familiar. E é exatamente isso que a guardadoria se propõe a resolver. Bem diferente, né, Fabrício? Conta um pouquinho da trajetória de vocês. Ótima pergunta. É um negócio incomum, não tradicional, que nós estamos desenvolvendo. E a guardadoria ela tem uma origem muito de um fato peculiar da minha família. Eu perdi meu irmão, ele tinha apenas 40 anos de idade, em 2018. Então, eu senti na pele o que é essa falta de informação no núcleo familiar. Nós temos que tomar decisão menos de 24 horas, muito importante, e que ainda que estivéssemos em luto, sofrendo, tínhamos que tomar. E a dor para mim, como irmão, foi muito grande. Os meus pais foi maior ainda. E tivemos que tomar decisões difíceis e as decisões foram tomadas. E, então, a partir do processo da recuperação desse luto pela qual eu passei, eu entendi que eu precisava organizar as informações. E assim fiz. Só que eu fiz em papel, organizei todas as minhas informações, todos os documentos, minha declaração de imposto de renda, como eu gostaria que o meu patrimônio fosse partilhado. Chamei o meu filho, à época com apenas 15 anos de idade, e expliquei a ele. Falei, Yuri, caso algo aconteça comigo, você encontrará todas as informações que você precisa nesta pasta. E somente abre essa pasta se de fato algo acontecer comigo. Só que depois de eu refletir um pouco mais sobre isso, eu entendi que nos dias atuais, com o mundo totalmente digitalizado, muita tecnologia envolvida, eu poderia oferecer algo melhor, algo digital, algo de fácil acesso. Então foi a partir daí, de um episódio na minha família, de uma ação que eu tomei, imaginando que algo poderia acontecer comigo também, eu fiz um planejamento analógico e a partir daí construí ferramentas para que a gente possa fazer um planejamento para o final da vida de forma totalmente digital e simplificada. Então, esse é um mercado extremamente burocrático, analógico, retrógrado, e nós trouxemos tecnologia para democratizar essa conversa e dar acesso às pessoas às ferramentas digitais que permitem ela planejar as informações e compartilhar informações que serão úteis às pessoas que ficarão aqui após a nossa partida. Poxa, Fabrício, perder um familiar já é algo tão triste, né? Tão sofrido esse período. Então, se a tecnologia pode ajudar a amenizar esses danos, né? Que maravilha, então. Agora, como funciona na prática? Eu sei que tem os guardiões, não é isso? Explica pra gente o funcionamento dessa plataforma de vocês. Perfeito. O final da vida, após muito estudo, nós descobrimos e aprendemos que o final da vida ela deixa basicamente três grandes questões. As questões operacionais, ou seja, o que fazer 24 horas, 48 horas após a partida de uma pessoa? O que fazer com as roupas, os pertences pessoais daquela pessoa? Então, são as questões operacionais. Em segundo lugar, tem as questões emocionais. Como eu gostaria de ser lembrado no futuro? Que mensagem eu gostaria de deixar para o mundo? Então, a gente encapsula dentro das questões emocionais
aspectos de afeto, de amor e carinho para aqueles que vão ficar aqui para cuidar do nosso legado. E, por fim, as questões patrimoniais. A gente constrói patrimônio ao longo da nossa vida e esse patrimônio obrigatoriamente precisará ser partilhado a partir do momento que nós não estivermos mais aqui. E a nossa plataforma é muito simples, de fácil acesso, ela tem uma parte considerável gratuita em que as pessoas se cadastram e começam a registrar memórias, que são informações que serão úteis às pessoas que ficarão aqui para cuidar do nosso legado. E para cada informação que nós cadastramos na plataforma, eu posso indicar um ou mais guardiões, como você citou. Quem são os guardiões? São aquelas pessoas da minha confiança, da nossa confiança, em que eu indico uma memória para essa pessoa, meu guardião, e ele apenas terá acesso ao conteúdo dessa memória após a minha partida. E aí nós temos um procedimento automatizado para confirmar o falecimento daquela pessoa que é a nossa usuária, e a partir de então, confirmamos a identidade do guardião e o guardião passa a ter acesso àquela informação, que é uma missão que foi dada àquela pessoa que cadastrou uma memória para você. Então, esse é o nosso produto de entrada, é um produto gratuito, está disponível na internet, funciona muito simples, muito similar a uma rede social, em que você pode cadastrar fotos, vídeos, textos, áudios, todos os momentos e informações que forem importantes para você ao longo da sua vida, você compartilha com os guardiões quantos você quiser, e a partir do momento que você não estiver mais aqui, o seu guardião será responsável por fazer valer toda aquela sua vontade registrada na nossa plataforma. E além, né, das pessoas físicas, vocês também auxiliam empresas, corretores de seguros, por exemplo, os advogados, planejadores financeiros. Como funciona para esses profissionais? Perfeito, ótima pergunta, Raíssa, porque quando a gente vai para a questão patrimonial, aí entra aspectos legais. E como foi feita a minha apresentação, nós somos uma empresa de tecnologia que resolve um problema jurídico. Então, com relação às questões patrimoniais, nós temos dois produtos. Primeiro, é a possibilidade do nosso usuário, do nosso cliente, fazer um testamento digital, respeitando todos os limites e as regras da lei. Ele pode fazer um testamento de forma fácil, muito mais barato do que uma ferramenta, do que um serviço hoje prestado pelos cartórios e por um advogado, e com atualização permanente, porque está no meio digital, então facilmente ele consegue fazer essa atualização. E a gente não substitui um serviço jurídico, a gente trabalha também em parceria com advogados que desejam oferecer um canal digital para que o seu cliente possa participar de forma ativa da produção e da redação do seu testamento, por exemplo. Da mesma forma, como um corretor de seguro, que pode oferecer a nossa ferramenta como um auxílio àquela pessoa que já está contratando o seguro de vida pensando na sua sucessão. E, além disso, algumas pessoas que possuem um patrimônio um pouco mais elevado, a gente automatiza toda a constituição de holding familiar, que é uma instituição jurídica que permite com que a gente evite um dos grandes problemas para as famílias brasileiras, que é passar por um processo de inventário para realizar a transmissão do patrimônio conquistado em vida. Então, com a digitalização e automatização de todos esses processos, a gente oferece ferramentas não só aos cidadãos brasileiros, como aos profissionais desse ramo, como advogados, contadores e corretores de seguro. Tá certo. Fabrício, antes da gente encerrar, quem tem empresas pode também deixar ali como ele gostaria que fosse conduzida a empresa a partir da partida? Pode também, nossa ferramenta está aberta a todas as pessoas. No caso empresarial em particular, existe um caminho para fazer registrar os desejos para depois da morte, que é o acordo de sócio e o contrato social. Mas nada impede que as informações que extrapolam o escopo do acordo de sócio e o contrato social estejam registrados em nossa plataforma, para que funcionários e outros sócios possam ser registrados como guardiões daquelas memórias e possam, a partir daí, executar e ter a missão nobre de executar a vontade daquela pessoa que partiu. Certo, Fabrício. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns pela sua iniciativa. Raíssa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando e conversando sobre um assunto de extrema importância a todos os brasileiros. Espero que tenha ficado bem claro as informações, mas caso haja alguma dúvida, estamos à disposição para conversar com as pessoas em nosso Instagram, @guardadoria, ou em nosso site, www.guardadoria.com.br. Maravilha, Fabrício. Muito obrigada. Um bom feriado para você.